Capítulo 04. Era o crepúsculo da tarde de sexta-feira, e o céu sobre Paranapiacaba sangrava em tons de laranja e rosa. Levi e Ben subiam, ofegantes, por uma trilha que mais parecia um segredo sussurrado pela mata alta. Chegaram ao patamar 5, e então ela veio. A neblina. Não uma névoa comum. Era uma entidade que desceu sobre a vila como um pesado manto de feltro branco, engolindo o mundo até que Ben só via o vulto indistinto de Levi à frente. O ar tornou-se palpável, frio e úmido, e cada passo na trilha invisível era um ato de fé. O cheiro era de terra molhada, folhas em decomposição e o fantasma metálico do vapor das velhas locomotivas. Alcançaram a ponte de ferro, cujos degraus enferrujados gemeram sob seus pesos. Naquela noite, a ponte parecia suspensa no nada, um caminho trêmulo cercado por um vazio branco e silencioso. Finalmente, pisaram no terreno nivelado da parte mais alta da vila. A neblina ainda era uma cortina teimosa, mas Ben podia sentir a presença das casas da vila alta escura de um lado, e do outro, a vastidão oculta do pátio ferroviário, apenas insinuada pela névoa densa que o cobria. Levi entrou na rua, seus passos firmes guiando Ben em direção a uma das primeiras casas logo após a saída da ponte. Apesar da névoa, ela irradiava um calor convidativo e parecia respirar vida. Assim que Ben atravessou a soleira gasta, um aroma maravilhoso de pão assando, ensopado borbulhante e ervas frescas o atingiu, tão acolhedor que seu estômago roncou alto. O interior era um refúgio acolhedor, banhado por uma luz quente e estável, que projetava sombras suaves nas paredes caiadas de alvenaria. E então, parada perto do fogão a lenha, ele a viu. Uma senhora com um rosto esculpido em bondade, cabelos grisalhos presos em coque, um avental manchado de segredos culinários. Seus olhos, de um verde surpreendentemente vivo, brilharam ao ver Ben, como se o reconhecessem de alma, e com naturalidade ela abriu os braços. Bem-vindo, Ben. A voz dela era quente como o pão que saía do forno. Eu sou Ruth. Entre. Sinta-se em casa. Chegou em boa hora, o Shabat está prestes a começar. Aqui você está seguro. Ben olhou em volta, confuso com a menção ao Shabat, mas o cansaço e o aroma delicioso o impediram de perguntar. Antes que Ben pudesse gaguejar um agradecimento, foi envolvido num abraço que cheirava a alecrim, fumaça de lenha e lar. Ruth o conduziu pela mão até a cozinha fumegante. Ah, Ben, esta é minha esposa, Ruth, apresentou Levi tranquilamente. Ben sentiu a cabeça dar uma volta. Esposa? Mas você não mora sozinho no vagão? Levi sorriu com aquela faísca de travessura. Não, Ben. O vagão é só parte da missão. Meu lar, meu verdadeiro lar é aqui, com Ruth, com... E de onde você acha que saiu aquela sopa quentinha e aqueles pães de queijo? Provocou Ruth, piscando um olho cúmplice. Só então as peças se encaixaram. O vagão era um posto avançado. O coração quente daquele mistério era ali. Antes que se sentassem à mesa, Levi pegou o pão trançado que Ben vira antes, ergueu-o brevemente e recitou uma bênção, cuja melodia soou antiga e reverente aos ouvidos de Ben. Depois, partiu o pão e ofereceu um pedaço a ele e a Ruth. No Shabat, Ben, disse Levi, com simplicidade, agradecemos de forma especial pelo pão que nos sustenta. Sentado à mesa, diante de uma tigela fumegante de espaguete com molho vermelho e manjericão, Ben sentiu uma onda de calor quase dolorosa. O brilho das velas, as risadas suaves de Levi e Ruth, o perfume acolhedor da refeição recém-preparada. Era como um sonho bom esquecido que voltava real. Por um instante, permitiu-se não pensar em nada além daquele momento, daquele calor. Foi então que Ruth colocou no centro da mesa um frango assado inteiro, dourado, suculento, perfumado com ervas. Naquele instante, enquanto o aroma delicioso o envolvia, um pânico gelado apertou o coração de Ben. A voz de suas memórias sombrias sussurrou. Por que eles estão sendo tão bons comigo? Lembrou-se de seus cuidadores, do cubículo escuro,
do pão seco. A história de João e Maria saltou da névoa do passado. A bruxa, a casa de doces, a armadilha para engordar as crianças antes de devorá-las. Seus olhos arregalados fixaram-se no frango, depois em Levi e Ruth, cujas feições gentis pareceram contorcer-se. Será que eles são a bruxa? É só para me engordar? Mas, enquanto a espiral de pavor o tragava, a mão firme de Levi cortou um pedaço generoso do frango e o colocou no prato de Ben. O cheiro do frango quente, salgado, familiar, real, cortou a névoa do medo. O crepitar do fogo, o tilintar dos talheres, as vozes de Levi e Ruth voltaram, claras e presentes. Ben, a voz de Levi soou perto, gentil. Está bom, não está? Está uma delícia, acrescentou Ruth, com um sorriso que alcançava os olhos. As palavras deles dissiparam as sombras. Ben olhou para o frango em seu prato. Era só comida. Não era uma refeição qualquer. Era um prato de Shabat, preparado com esmero e reverência. Ele respirou fundo, sentindo a tensão se dissolver. Olhou para Levi, depois para Ruth, e um sorriso tímido surgiu. Sim, está uma delícia, disse, a voz firme. Ao dar a primeira mordida, o sabor caseiro pareceu ancorá-lo de volta à realidade, afastando os fantasmas. Ali, ele começou a entender. Não era uma armadilha. Eram apenas Levi e Ruth. E eles estavam, inexplicavelmente, cuidando dele. Pela primeira vez em muito tempo, não estava sozinho. A bondade era real. Após o jantar, Ruth pediu a Ben para tomar um banho quente, enquanto ela lhe separava roupas limpas. A água quente foi como um bálsamo, lavando não só a poeira, mas parte do cansaço da alma. Ao se olhar no espelho manchado, viu quase um estranho. Um garoto mais limpo, menos assustado, vestindo uma calça simples sem rasgos e uma camisa azul macia com cheiro de sabão caseiro. Sentiu-se mais leve, mais ele mesmo. Ao retornar, mais calmo e aquecido, Ben encontrou Levi segurando um livro pesado de capa de couro gasta, o livro sagrado. Como é Shabat, Ben? Disse Levi, a voz suave. Costumamos dedicar um tempo à palavra, especialmente às porções que nos lembram da santidade e da obra do Eterno. Ben notou de imediato as letras estranhas na capa, acompanhadas de uma transliteração, Shemot. Levi abriu o livro com cuidado e começou a ler trechos dos capítulos 35 a 40 de Shemot, o livro do Êxodo. Sua voz preencheu a sala com uma solenidade quase ancestral, descrevendo as ofertas trazidas pelo povo para a construção do tabernáculo, o lugar da morada do Eterno. Enquanto lia sobre os artesãos e o trabalho dedicado, Levi fez uma pausa. Veja, Ben, aqui mesmo se diz: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o Shabat do repouso solene ao Senhor. Esta noite e o dia de amanhã são esse tempo. E continuou a leitura como se cada palavra carregasse o peso dos séculos. Então, Ruth pediu a Ben que lesse um versículo para ela, da carta de Yaakov, Tiago, capítulo 4, verso 14, pois esquecera seus óculos. Hesitante, Ben pegou a Bíblia pesada e leu: Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Ruth sorriu com um brilho enigmático. Tenho certeza de que Levi, na próxima oportunidade, vai lhe explicar esse versículo de maneira visual. Ben ficou confuso. Explicação visual? Guardou a pergunta para depois.